Temos uma palavra para você. Em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, conta a história de um oficial do rei. Ele chamava Naamã, uma história muito conhecida. O rei gostava muito dele e ele tinha muito apoio de todos os que estavam ao redor dele. Porém, ele tinha alguma coisa que o impedia de ser totalmente feliz, que era a lepra. E essa lepra, ela dava algumas restrições para ele. Por mais que naquele tempo quem tinha lepra era totalmente isolado da família, da sociedade, de tudo e não podia fazer nada. Naamã, ao contrário, ele tinha família, morava com a família, morava em sociedade, trabalhava, exercia todas as funções que um homem exerce e deve exercer. Porém, não se sentia completo. E em uma dessas idas e vindas, ele ficou sabendo que existia alguém que poderia o ajudar, o profeta Eliseu. E ele ficou sabendo isso através de uma menina que ele pegou e levou para o cativeiro do povo dele. A menina israelita que estava numa cidade que não era dela, fazendo algo que não era da vontade dela, mas ela estava vivendo porque entendia que existe uma separação entre o terreno e o espiritual. Existe uma separação entre o que vivemos aqui e o que vamos viver lá. E ela sabia disso. E quando essa menina disse: se ele soubesse, e se ele pudesse ir até o profeta Eliseu. E quando ele ficou sabendo disso, ele pegou e disse isso ao rei, e o rei o apoiou. Como alguém que gostava dele, apoiou e mandou, deu-lhe uma carta de indicação para procurar o rei de Israel. E ele foi atrás de Eliseu. Chegando lá, ele já tinha na cabeça dele em mente tudo da forma que ele queria que acontecesse. Mas nem sempre é como nós queremos. Na mente dele, Eliseu iria o chamar, colocar a mão, estender a mão, o abençoar, e dali em diante ele iria estar curado. Mas não foi bem assim. Eliseu não o recebeu. Eliseu não foi ao vivo na frente dele para dizer o que faria e como faria. Mandou apenas um aprendiz dizer para ele: vai lá, pula no Jordão 7 vezes, e assim estará curado. Naamã ficou contrariado, como nós ficamos, diante de coisas que acontecem não da forma que nós queremos, porque nós queremos ter o controle de todas as coisas, mas não temos. A vaidade, o orgulho, que atrapalhou Naamã de entender o processo milagroso de Deus, é a mesma vaidade, o mesmo orgulho que hoje está na sociedade, distanciando a gente de viver o extraordinário de Deus aqui na Terra. E só que diante daquilo tudo, alguém disse para ele: se fosse para dar algo de valor financeiro, não daria. Se fosse para fazer algo bem pior, bem maior do que foi dito, não faria. Por que não mergulhar? Por que não fazer da maneira que o profeta ordenou ou disse? E diante desse fato, diante desse questionamento, ele foi e fez. Creio eu que no primeiro mergulho não deve ter ocorrido nada. No segundo também não. No terceiro também não. Mas a partir daí, Deus começa a tocar em Naamã. Deus começa a agir de dentro para fora. Porque o mais importante naquele momento não era a cura da pele de Naamã. Era a cura interior. Era inspirar ele a ter perseverança no processo de alcançar o propósito que ele queria, que era a cura. Mas antes de sarar a pele, precisaria sarar por dentro. Tirar o orgulho, curar algumas brechas que estava por dentro e estava distanciando ele da presença. E a partir daí, a partir dessa cura, o tratamento começa. E no 7º mergulho, a palavra nos diz que quando ele se levanta daquela água, a pele dele é como se fosse de um bebê que acaba de nascer. Pele limpa, pele macia. E nós entendemos com essa palavra que existem processos na vida da gente que
não vai acontecer no primeiro momento ou no segundo momento, mas deveremos passar por todo o processo para alcançar o propósito de Deus. O que eu quero dizer com essa palavra é deixar para o seu coração e para sua mente que devemos viver todo o processo para alcançar o que Deus tem para nossas vidas. Então pegue essa palavra e coloque na tábua do seu coração. Entenda que vamos passar processos que não vai ser da maneira que a gente quer, porque o controle não está nas suas mãos ou nas minhas. Existem momentos na vida da gente que devemos sim deixar o nosso orgulho de lado, devemos sim deixar um protocolo de lado, porque Naamã tinha um protocolo da maneira que ele queria e acreditava que deveria ser com ele, mas não foi daquela forma. O nosso Deus, ele não trabalha da maneira que nós planejamos ou acreditamos que deveria ser. Ele trabalha da maneira dele. Para quem estuda a palavra, sabe que o Jordão era um dos rios mais poluídos, mais sujos. E como sairia algo limpo, purificado de águas poluídas? Mas o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Ele nos mostra que não é o objeto que está ali empenhado naquela obra, naquele milagre, que vai realizar o milagre, mas sim a palavra de ordem. E a palavra de ordem é: suporte o processo. Suporte as fases do processo. Quando se fala em processo, lembramos de dores, lembramos de separação, lembramos de falta, de dificuldade. E é isso que essa palavra nos traz. Suporte o processo. Ainda que hoje sofra, chore ou passe falta, vai chegar o 7º mergulho. E no 7º mergulho você vai entender que o Senhor está com você. Então, mais uma vez, eu foco nessa palavra. Suporte o processo. E viva todas as partes do processo para você alcançar o propósito. Receba essa palavra e deixe ela fluir em seu coração. Deus te abençoe.